Ter reprovado a quinta série em português e matemática não me impediu de entrar no mestrado em tecnologia em uma das universidades mais concorridas do país. Inclusive, essa minha dificuldade na aprendizagem na infância foi um dos motivos que me auxiliou a desenvolver uma metodologia de ensino-aprendizagem que auxilia milhares de jovens a ingressarem no mercado de trabalho com muito êxito e um grande potencial de sucesso profissional. E qualquer área a gente pode aplicar essa metodologia. Por quê? Eu falo isso porque a minha matéria é uma matéria muito técnica, parece que não tem como aproximar tanto do aluno. Errado, tem sim. A gente aproxima utilizando o que ele vê no dia a dia, né? Você constrói ali um diálogo com o aluno e ele consegue ver, visualizar onde aquilo é aplicado no seu dia a dia, na sua vida. É muito comum durante as aulas você perceber que em algum momento você está sendo muito teórico ou de repente você está tentando trazer um conteúdo que o teu público, os teus alunos não estão conseguindo discernir o que você quer dizer com aquilo. Quando você aplica o método Cidade Júnior, isso é uma realidade totalmente diferente. No começo teve vários treinamentos para tentar aprender essa forma diferente, né, de dar aula. E sobre essa diferença, eu acho que uma das coisas que mais se destaca é, de todas as etapas, o começo, das primeiras etapas, que é o contato mais direto com o aprendiz. Qualquer que seja o assunto que será trabalhado naquele momento, né, ele pode ser usado com o método Cidade Júnior. Eu sou Regiane Bressan, autora do método Cidade Júnior e do curso de formação de professores Educa 5.0. Estou aqui para contar para vocês como eu consegui superar os meus desafios de aprendizagem e chegar onde eu cheguei. As dificuldades de aprendizagem que eu tinha na minha infância, eu acredito que eu consegui superar a partir das minhas pesquisas que realizei para melhorar meu desempenho numa área que eu era apaixonada, que era a dança, né? Desde criança eu tinha o sonho de me tornar uma bailarina profissional. E isso me levou a buscar informações para melhorar meu desempenho nas áreas que eu tinha dificuldade, como salto, flexibilidade. E isso me aproximou muito da leitura, da organização de processos lógicos para melhorar o meu desempenho. E isso eu levei adiante, essa lógica de atuação, quando eu comecei a dar aula também. Antes de eu me formar, eu já dava aula, né? Antes de eu ingressar na faculdade, na verdade, eu já dava aula de balé. E eu fui buscar em teorias como de Piaget, Vygotsky e outros autores da dança, conhecimento para melhorar o desempenho dos meus alunos, dos meus estudantes. Então, eu já comecei a estruturar processos de ensino-aprendizagem usando a teoria e o conhecimento prático ao mesmo tempo. E isso tudo foi me aproximando muito do conhecimento geral, né? E eu lembro que na 8ª série também eu tive contato com uma colega quando ela me falou que eu tinha facilidade para vencer o atrito quando eu girava. E aí isso me chamou a atenção, o que é o atrito? E aí ela me explicou que é um dos conteúdos que eram trabalhados na aula de física. E que quando eu tivesse aula de física eu ia passar a entender essas teorias, né, mais ligadas a um movimento. E quando começou o ensino médio, né, eu estava assim fascinada, aguardando, muito empolgada as minhas aulas de física. E com certeza essa minha percepção de que aquelas teorias elas iam me dar um conhecimento para melhorar o meu desempenho me aproximou muito dessa área, né, de conhecimento. E inclusive a matemática eu acabei me aproximando muito na minha primeira especialização, que foi na área de treinamento esportivo. Nessa área a gente tinha algumas disciplinas que tínhamos que usar cálculos matemáticos para definir, fechar as atividades propostas, né, pelos professores. E ali eu comecei a interagir mais com a matemática.
E isso tudo me levou a melhorar meu desempenho, né? Tanto na parte lógica matemática como na parte de pesquisa em qualquer área de conhecimento. E assim eu fui avançando nos meus estudos. O desenvolvimento da metodologia que temos hoje, do método Cidade Júnior, ele iniciou, na verdade, desde a minha infância, adolescência, quando eu criava já procedimentos para melhorar meu desempenho. Então essa paixão, essa busca pela melhora de desempenho foi me levando à busca de novos conhecimentos, informações que melhorassem o desempenho dos meus alunos depois, né? Então isso me fascinava, isso me motivava a estar sempre avançando nos meus estudos e inclusive nas minhas atividades profissionais. Em 2003 eu participei de um grupo multidisciplinar no colégio onde eu trabalhava como professora de dança e passei a representar a área cultural na organização de um projeto para o funcionamento de uma mini-cidade. E em determinado dia cada professor tinha que apresentar as atividades que iriam funcionar nessa mini-cidade. E todas as atividades foram aprovadas, mas a diretora comentou que a gente precisava criar uma metodologia que fizesse essas atividades funcionarem de maneira integrada. E eu já tinha conhecimento, pois já tinha em metodologia, pois já tinha criado uma metodologia no ensino da dança, e comecei a pensar como que poderia organizar essas atividades de maneira que, né, simulasse o funcionamento de uma cidade. E eu imaginei, em alguns aspectos, o uso da lógica que eu tinha usado na outra metodologia, porque a dança, por natureza, ela é interdisciplinar. E esse funcionamento da mini-cidade exigia uma lógica, uma abordagem interdisciplinar também, né? Então eu fiz algumas adaptações, né, e consegui estruturar uma lógica de funcionamento e levei até a direção gostou, achou muito viável de ser executado, foi apresentado para o grupo onde todo mundo aprovou e a partir disso começou a implantação do projeto. Na sequência eu fiquei, na verdade, muito envolvida com as teorias que embasavam esse projeto, porque diz respeito à qualidade de vida, ao desenvolvimento da sociedade, né? E isso também mexeu muito comigo. E eu comecei a criar novas adaptações, novas versões dessa proposta e foi feita uma segunda implantação numa outra escola, atendendo um grupo maior de estudantes, pois a primeira era até o ensino fundamental 1, e na segunda implantação foi até o ensino fundamental 2, com novas atividades, uma nova proposta de organização, né, das atividades. E numa terceira implantação que eu fiz, foi feita a organização de todas essas atividades e toda essa lógica operacional no momento das aulas do processo curricular. Então foi uma dinâmica mais complexa, onde teve uma participação maior, né, de profissionais de fora. Eu já passei a ter uma equipe multidisciplinar trabalhando comigo para fazer essa implantação e nós tivemos um avanço nesse processo porque percebemos que os professores se interessaram muito pela metodologia porque enxergavam uma participação maior dos estudantes, inclusive aqueles que não queriam participar das aulas. E isso mexeu muito comigo, isso me deixou muito mais motivada a levar adiante esse processo. Fui inclusive indicada para falar com a doutora Mariane Josviak do Ministério Público do Trabalho para levar isso para os adolescentes que tinham algumas dificuldades no processo de aprendizagem também. E ela inclusive sugeriu para eu implantar isso na aprendizagem, o que acabou se tornando meu projeto de pesquisa no mestrado, né? Então, o desenvolvimento da metodologia, ele foi se desenvolvendo conforme as demandas foram surgindo
na minha vida profissional. E eu fui me apaixonando cada vez mais por essa área de conhecimento, por esse movimento dentro das escolas, dentro das instituições que estavam aplicando a metodologia, porque a resposta dos estudantes e até principalmente dos professores era muito boa, era muito favorável, e isso me manteve interessada em dar sequência a esse desenvolvimento. Afinal de contas, a sociedade está precisando de ações que estimulem a participação dos estudantes na escola, mas de uma maneira mais ativa, interessados na construção do conhecimento, mas um conhecimento voltado para a melhora da qualidade de vida, como segue, né, a lógica da sociedade 5.0. E a metodologia, o método Cidade Júnior, ele tem esse propósito: despertar o interesse, um entendimento do uso do conhecimento na nossa vida, na nossa rotina, né, diária. E isso gera um interesse maior do estudante pelo conhecimento, pois gera significado. E eu me sinto responsável em estar multiplicando isso, levando adiante esse processo, né? E quando eu entrei no mestrado, o que nós fizemos, né, com a pesquisa, juntamente com a orientação da professora Soniana Leszczynski, que orientou toda essa caminhada para a gente trabalhar voltada para o mundo do trabalho, né? Então a metodologia ela teve uma adaptação, uma quarta adaptação, onde foi organizado para atender as demandas do mundo do trabalho. Em relação aos desafios, eu entendo que eles tenham sido os benefícios da minha jornada profissional, porque eu tive duas situações que eu entendo ao longo, né, dessa jornada toda, que foram significativas para o meu aprendizado. Primeiro foram as dificuldades que eu tive que passar em alguns momentos, que eram assim de extrema importância, eu ter uma solução ali, e eu tive que avançar no meu desenvolvimento profissional e até na área jurídica, contábil, para que eu desse conta, né, dessa realidade, para que eu continuasse aplicando essa metodologia independente da vontade de terceiros. Então, por exemplo, quando eu entrei no mestrado para desenvolver a pesquisa, inclusive com a orientação da professora Soniana Leszczynski, eu tinha que registrar o material didático que eu tinha desenvolvido para implantar a metodologia seguindo a lei da aprendizagem. E eu fui buscar esse registro em diferentes editoras, mas como era um material inovador, era apenas uma pesquisa ainda, né? Ainda não tinha a validação desse trabalho todo, eu não consegui uma editora que investisse nessa proposta. E aí eu fui fundar a minha editora para que eu conseguisse fazer esse registro adequado do material didático. Então foi um ganho profissional nesse momento. Quando eu concluí a pesquisa de mestrado, eu fui atrás de instituições que trabalhavam com a lei da aprendizagem para aplicar a metodologia. Também recebi alguns nãos. E aí fui atrás de pessoas que estivessem interessadas nessa proposta, nessa ideia, que quisessem apoiar a fundação de uma instituição que trabalhasse com essa metodologia. E aí fundamos o Instituto Cidade Júnior. Então veja, todas essas dificuldades na execução me trouxeram ganho de conhecimento. Por exemplo, nós começamos a ampliar o atendimento da nossa metodologia, né, do nosso trabalho no Cidade Júnior, para outras cidades. E para isso eu fui fazer uma especialização em educação à distância, estruturar todo o material, todo o processo educacional que a gente tinha na modalidade à distância. Então, independente de nós trabalharmos presencialmente, todo o material didático ele estava online. E isso nos deu um ganho de otimização de recursos, garantia de qualidade do processo educacional, né? Então, o que eu trabalhava aqui em Curitiba, eu poderia trabalhar da mesma forma em qualquer outro município do país. Então, essas inovações tecnológicas
foram, na verdade, desafios que surgiram nessa caminhada, né, de implantação da metodologia, desenvolvimento da metodologia, mas que me trouxeram um conhecimento muito grande. E a cada ano a gente tem uma inovação, né? Hoje nós já temos a metodologia num formato bilíngue, então o negócio todo ano está inovando. E aí eu não vejo o desafio como um problema, eu vejo o desafio como algo que nos motiva a crescer, a desenvolver. Outra situação de superação de desafios que eu vejo como um aprimoramento do meu conhecimento foram as implantações, né, da metodologia nas diferentes etapas de inovação da mesma. Então, em 2003 teve a primeira, 2006 a segunda implantação, 2008 a terceira, onde foi o momento da implantação no ambiente curricular, que aí até eu tinha uma equipe multidisciplinar desenvolvendo isso comigo. Depois teve a implantação na própria pesquisa de mestrado. Aí veio a fundação do Instituto Cidade Júnior, onde eu tinha a formação da equipe de gestão educacional e a equipe de professores. Então, isso tudo levou a um aprimoramento técnico muito importante, né? Fora os avanços tecnológicos que tinham que ser feitos a cada ano, uma inovação, porque a demanda do mundo do trabalho é muito grande para você ter uma resposta ágil. E aí a tecnologia ela vem para dar esse suporte, né? Então, todos esses desafios, na verdade, para mim foram incentivos, né? Eu diria que eu sou movida a desafios. E isso que fez com que eu chegasse nesse momento de estar em condições de multiplicar tudo isso, porque conhecimento teórico e prático não faltou. Eu nunca desisti desse processo e da implantação disso, independente dos desafios que passassem na minha frente, porque eu percebia a cada implantação, desde 2003, quando começou a primeira concepção ser implantada, o resultado disso, que é a vontade dos estudantes de quererem aprender, de gostar do conhecimento, né? E isso gerou uma certa responsabilidade minha em estar multiplicando isso, levando adiante, aprimorando isso, né? Até porque isso eu já vinha fazendo desde a minha adolescência, buscando informações para melhorar desempenho. E esse gosto pelo conhecimento que essa metodologia desperta nas crianças, nos adolescentes, nos adultos, é algo que me motivava a levar adiante, que eu tinha certeza que era importantíssimo que isso continuasse funcionando e que fosse cada vez mais sendo aplicado e implementado em várias instituições de ensino. Outra coisa que me levou a nunca desistir também foram as parcerias que eu encontrei ao longo dessa caminhada, né? Algumas pontuais, outras a médio prazo, mas foram pessoas que deram a oportunidade, me auxiliaram a avançar nessas etapas, né? Eu tenho, por exemplo, a professora Soniana Leschensky, que foi minha orientadora de mestrado, que deu um apoio enorme no mestrado para desenvolver, incentivou muito, né, o desenvolvimento desse processo e sempre incentivando, né, a minha atuação, pesquisa, enfim. Outra professora também que foi muito importante no desenvolvimento do processo, né, de gestão educacional que nós temos no Instituto Cidade Júnior foi a professora Maria do Carmo Freitas, da Universidade Federal do Paraná, que abriu a oportunidade para eu conhecer o mundo da gestão da informação, onde nos deu a condição de avançar na gestão da informação dentro do nosso processo educacional. Então, é uma pessoa também muito importante nessa história do Cidade Júnior. E tem a doutora Mariane Josviak, doutora Margarete Matos, do Ministério Público do Trabalho, que também, desde o início que conheceram essa metodologia, sempre incentivaram o desenvolvimento da mesma. Então, fica aqui minha gratidão para elas. E eu não tenho como deixar de falar da minha irmã, Regiane Bressan, que desde a primeira implantação sempre esteve ao meu lado
e ela não gosta de aparecer, mas eu tenho que falar que eu acredito que se ela não estivesse junto comigo o tempo todo, apoiando, né, dando suporte e né, principalmente nessa parte administrativa, talvez eu não tivesse chegado tão longe. Então, também foi muito importante essa participação, essa parceria dela. E quando eu falo das parcerias, eu não posso deixar de falar da equipe de profissionais que nós temos no Cidade Júnior, que são profissionais que acreditam nessa proposta, nessa ideia de levar uma forma de ensinar diferenciada e que estimule a participação dos estudantes, que dê suporte para eles avançarem nos estudos e no desenvolvimento profissional. Então, esse olhar, essa visão, essa crença que eles têm nessa proposta metodológica é algo que também me dá suporte para continuar avançando nos estudos e no aprimoramento dessa metodologia. Então, eu posso dizer que a parceria e os resultados que essa metodologia traz para os estudantes é o que me motiva a continuar avançando e inovando nela para que ela continue sendo multiplicada. O Educa 5.0 é um curso que foi criado para dar suporte aos professores e aos profissionais de diferentes áreas de conhecimento que queiram dar aula na modalidade à distância ou mesmo presencial, para que eles conheçam técnicas didáticas, ferramentas metodológicas para usar a internet a favor do processo de ensino-aprendizagem. Porque não adianta a gente só conhecer as tecnologias que estão disponíveis na internet, inclusive gratuitamente. A gente precisa entender como usar da melhor maneira possível essas tecnologias para auxiliar no processo de ensino-aprendizagem que a gente vai estar trabalhando em sala, em aula, né, na videoaula, enfim. O como usar é um processo educacional. E o que o Educa 5.0 se propõe é em levar esse conhecimento, essa expertise que foi desenvolvida ao longo da minha carreira profissional, para que todo mundo tenha esse conhecimento e isso se multiplique, porque o mundo do trabalho está muito exigente e num sentido completamente longe do que se trabalha no ensino regular, no ensino médio, técnico. Não existe ainda muitas instituições com a tecnologia necessária para se trabalhar no ritmo das inovações tecnológicas que estão surgindo no mundo do trabalho. Então, como preparar um trabalhador para o mundo atual que tem, né? Existem muitas empresas que estão migrando para a indústria 4.0, que estão inovando com tecnologias. E como que vai ser essa transição? Nós temos uma metodologia de ensino, que é o método Cidade Júnior, que dá essa condição de auxiliar os gestores a avançarem nessa transferência de conhecimento de novas tecnologias. Então a gente consegue com essa metodologia dar suporte tanto para os professores como para profissionais que querem trabalhar com novos cursos, né? Criar novos cursos mesmo na modalidade à distância, e as empresas que querem buscar avançar nessa transição da indústria 3.0 para a indústria 4.0, porque a gente consegue trabalhar o processo de ensino-aprendizagem tendo o professor com papel de liderança. Então nós treinamos professores para serem líderes de um grupo de pessoas que estão aprendendo. E aí a gente consegue nesse processo manter esses estudantes estimulados, porque o professor, essa pessoa que vai estar orientando o grupo de estudantes, vai entender como manter esse grupo estimulado para aprender. Então, nós estamos aqui com o Educa 5.0 justamente para auxiliar as pessoas a se desenvolverem, a promoverem o conhecimento de uma maneira que todo mundo seja beneficiado. E se você quiser participar desse processo, desse grupo, é só acessar o site educa.cidadejunior.com, se inscrever lá, ter acesso a informações exclusivas, gratuitas, que estão disponíveis no site,
e conhecer um pouco mais sobre o curso Educa 5.0 e participar da próxima turma que a gente está lançando dia 22 de maio. Te encontro lá, até mais!